Bom, no exercício 1, né, o primeiro item, que pede para cada ponto 1, 2 e 3, escrever as equações da força resultante nos eixos x e y, né, utilizando então os sinais negativo e positivo para representar o sentido das forças. Considere que as forças que podem atuar em cada ponto são a força de atrito, normal, peso e centrípeta, tá bom? Então, analisando o ponto 1, né, que é lá no começo da nossa montanha russa, perceba que a velocidade é igual a zero, né? Então o nosso objeto, nosso carrinho está em repouso, tá? Então as forças que atuam nele são forças do eixo Y, né? Força normal e a força peso. Se a gente colocar, né? Se colocar então num plano cartesiano, deixa eu trocar aqui, colocar num plano XY, plano X e Y, nós vamos ter então a força peso exercida para baixo e aqui a força normal, né? Como o objeto então está na horizontal, a força peso e a força normal se equilibram, né? Lembrando que força normal nada mais é do que massa vezes a gravidade, e o peso também é massa vezes gravidade, porque está na horizontal, né? Então são forças em que tem sentidos opostos, tá? Ok? Então o que acontece? A decomposição, né? Então a força resultante FR em Y vai ser a força normal para cima positiva menos a força peso, tá bom? Né? Lembrando que força normal é massa vezes a gravidade. A força normal, a força peso também é massa vezes a gravidade. Então ambas se anulam aqui. Ambas se anulam e vai ser igual a zero, ok? E como não existe então força atuando no eixo X, nós podemos dizer então que a força resultante em X é zero, ok? Né? No mesmo modo em que Y também tem força resultante igual a zero, ok? Então deixa eu apagar aqui. Foi só a explicação por que dá zero, né? Então aqui tanto as forças em X quanto em Y resultam em zero, tá bom? No ponto 2, né, que nós temos bem em cima lá do loop da nossa montanha russa, tá? Nós não podemos também representar num plano x e y, tá? Colocar exatamente a origem no objeto, tá? Então nós temos aqui uma força A, que é a força de atrito, né? Que ela é sempre contrária à direção em que vem nosso carrinho da montanha russa. Então perceba que no loop, né? Tá vindo nesse caminho aqui e faz o loop. Perceba que a força contrária de fato é para cá, porque o sentido é esse, né? Por isso que a força de atrito é para a direita. E nós temos aqui então a força peso e a força C, que é a força centrípeta, né? Essa força centrípeta ela ocorre, né, devido à força normal, que também é exercida para baixo, né? Então tem a força centrípeta que exerce uma força ali para que o carrinho, né, não caia dos trilhos da montanha russa, tá bom? Então aqui nós temos a força peso, força centrípeta e a força de atrito, né? Lembrando que força de atrito, o nosso A, deixa eu colocar aqui, o nosso A é o coeficiente de atrito, que a gente representa por μ, vezes a força normal, ok? Depois nós temos o nosso C, que é a força centrípeta, que é a massa do objeto, vezes a aceleração centrípeta, tá bom? Então perceba, em X, né, a força resultante em X vai ser positivo apenas a força de atrito, que é o nosso μ vezes a força normal, tá? Então essa é a decomposição em X, que nos dá a força de atrito, como é a direita positiva, então é μ vezes a força normal. A força, né, resultante em Y vai ser ambas negativas, tanto P quanto C
estão para baixo, então menos P menos C. Só que quem que é o nosso P? Nosso P é peso, é massa vezes aceleração gravitacional, né? Nossa força peso. Então menos M vezes G. E a nossa força centrípeta é M vezes a aceleração centrípeta. Então menos M vezes a aceleração centrípeta. O que a gente pode fazer aqui? Pode colocar esse M, esse menos M em evidência. Daí fica menos M que multiplica a aceleração gravitacional mais a aceleração centrípeta. Tá bom? Então deixa eu apagar aqui para colocar que a força resultante em Y é menos massa vezes G mais aceleração centrípeta. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. E por último, então, nós temos o ponto 3, né? Em que nós temos uma força-peso para baixo, como sempre, força normal oposta ao peso, e aceleração então contrária à direção que o carrinho segue, tá bom? Então vamos também colocar isso num plano XY. Nós temos então força-peso exercida para baixo, força normal com o mesmo módulo para cima, e à esquerda então nós temos a nossa força de atrito. Então a força resultante em X, lembra que atrito a gente já sabe a fórmula, né? Coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que aqui, como está para a esquerda, então é negativo. Então vai ser menos a força de atrito, que é μ vezes a força normal. E a força resultante em Y, né? Perceba que aqui elas vão estar equilibradas, né? Porque a força peso, a força normal é positiva e a força peso negativa. Ambas representam M vezes G, M vezes G. Isso aqui então cancela e cancela. Então a resultante em Y também é zero, ok? Então aqui está a resolução do item, do primeiro item, né? Eu vou apagar aqui e volto para a gente resolver então o item 2. No item 2, então, nós temos, né, posições diferentes da nossa montanha-russa. Então, nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C, mas segue aquela mesma linha de raciocínio, né? Vamos colocar, então, no plano XY. Plano XY. Então, perceba que nós temos aqui para baixo a força peso, para cima a força normal, já que estamos num plano reto, né? À esquerda nós temos então a força de atrito e para baixo nós temos então a força centrípeta agindo, tá bom? Então podemos, né, só relembrar aqui, né, a força normal M vezes G, força peso também M vezes G, a nossa força de atrito é μ vezes a força normal e a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, resultante em X vai ser quem? Vai ser o menos A, ok? Quem é o menos A? O nosso A é a força de atrito, então vai ser menos μ vezes a força normal. Força resultante em Y vai ser normal menos P, normal positiva, menos P negativa e menos C também, que está para baixo, que é a centrípeta. Tá? Então a força resultante em Y vai ser a normal M vezes G, menos a força peso M vezes G, menos a força centrípeta, coeficiente de atrito vezes a força normal. Perceba que isso aqui se cancela, né? Então podemos colocar aqui que a força resultante em Y ficou apenas coeficiente de atrito vezes a força normal, que é a força de atrito. Tudo bem? Existe o equilíbrio entre a normal e o peso. Sobra então apenas a força... Perdão. Aqui é a força centrípeta, tá? Desculpe, acabei errando. O atrito já foi. Força centrípeta é menos M vezes a aceleração centrípeta, tá? Então aqui fica menos M vezes a aceleração centrípeta.
tá bom? Essas então são as componentes em x e y. Vamos para o ponto B, né? Também vamos fazer aqui o nosso plano em x e y. Nós temos então a força peso para baixo, força normal para cima, força centrípeta também para cima, e à esquerda nós temos a força de atrito. Então, força resultante em x, mesma coisa do item anterior, né? Menos a força de atrito, que é menos μ vezes n. Força resultante em y vai ser n mais c menos p, né? N positivo, centrípeta positivo e peso negativo. Lembra que peso e normal se equilibram, então sobra apenas a força centrípeta positiva. Centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Então, fechou. Vamos para o ponto C. Também vamos colocar ele num plano XY. Força normal para cima, força peso para baixo, centrípeta também para baixo e aceleração para esquerda. Força resultante em X, mesma coisa dos outros itens. A esquerda menos μ vezes a força normal. Força resultante em Y, né, vai ser, que é normal, normal menos C menos P. Lembra que normal e peso se equilibram, né? Aqui está o peso. Então sobra menos a força centrípeta. Menos a força centrípeta vai ser menos m vezes a aceleração centrípeta. E com isso então finalizamos o exercício 1.